Queridos, hoje eu vou fazer uma reflexão rápida, mas é uma reflexão extremamente importante. Eu vou citar 3 textos bíblicos, e aí você lê e abre, se quiser. Primeiro é Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 2. Quando a gente prega sobre Natal, nós temos várias histórias nesse período do Natal para contar, baseado no nascimento de Jesus, e sempre a gente renova. Eu, particularmente, no período de Natal, é um período que eu amo demais. Eu amo assistir alguns filmes clássicos natalinos. Geisa, lá em casa, Geisa quer maratonar todos os filmes da Netflix natalino. Eu não tenho paciência. Eu sou mais velho, eu quero aqueles filmes mais clássicos de Natal, que a gente fica emocionado, que cai um cisco no olho. Aí esses novos, aí eu fico com dificuldade. Só se alguém disser que é muito bom mesmo, eu assisto. E quando a gente olha para a história do Natal, ela enriquece, ela enche a nossa vida, porque o menino que estava na manjedoura, ele era maior do que o mundo. Como dizia Agostinho, o menino que jaz na manjedoura, que nasceu na manjedoura, ele preencheu a humanidade, preencheu o mundo. Era Jesus Cristo. E aí, no capítulo 2 de Mateus, vai falar dos magos, mas eu vou chegar lá, você fica com ela aberta aí. Quando chega Natal, a ideia de Natal é que Natal é tempo de tomar decisões. Geralmente, no mês de dezembro, nós compramos agenda, nós anotamos alguns projetos para o próximo ano, nós queremos começar o mês de janeiro na atividade física. Olha, eu quero perder 25 quilos, vou para nutricionista, vou para a academia, e isso está na minha agenda. Eu quero ler tantos livros por ano, quero ler 6 livros no ano de 2024. Quero passear mais com a minha esposa e, separar um dia por mês para nós irmos para o cinema, comer pipoca e relembrar, rememorar o bom tempo de namoro, que a gente estava juntinho, colado. E isso são coisas boas, maravilhosas, que a gente vai anotando. Algumas a gente começa o ano fazendo, outras a gente, no meio da caminhada, para. Mas são escolhas que nós precisamos fazer para decidir e para prosseguir o ano que se segue. Senão, a gente vai ficar marcando o passo sem tomar uma atitude concreta do enfrentamento do ano que se aproxima. O Natal é tempo de decisão porque Deus enviou o seu Filho, como nós cantamos aqui, as crianças cantaram, Deus enviou o seu Filho para mudar a história da humanidade. E quando o Filho nasce, está ali na manjedoura, nós precisamos olhar para o Deus encarnado numa criança e tomar decisões. E aí eu quero olhar para alguns personagens bíblicos que tomaram decisões a partir do encontro com o Natal. Quem é o Natal? É quem? Cristo. Sempre eu brinco aqui com vocês assim, feliz Jesus, não é isso? Eu geralmente brinco, não Feliz Natal, eu digo feliz Jesus na sua vida. Porque Natal é Jesus. E o fato de se encontrar com Jesus nos leva a tomar decisões. E a primeira decisão está lá em Mateus, capítulo 2, verso 1 e 2. A decisão de buscar os magos do Oriente. Veja o que é que diz a visita dos magos. Só verso 1 e 2. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A primeira decisão, olhando para os magos, se eu queria desafiar você até hoje, é a decisão de ir buscar. Eles estavam no contexto deles, eles estavam vivendo a história deles. A história dos magos do Oriente é cheia de mistérios.
A tradição diz uma coisa, mas a Bíblia, e é que a nossa maior referência em relação a esses magos do Oriente é a Bíblia não diz exatamente de onde vieram, para onde eles foram, só sabe que eles vieram buscar Jesus, conhecer Jesus para adorá-lo. Isso a Bíblia diz. A tradição é que fala algumas coisas sobre eles, dá até nome para eles, mas a Bíblia não diz nada. Eles entram na história de supetão, por causa do nascimento de Jesus, eles aparecem e do mesmo jeito que aparecem, eles saem de cena. Mas uma coisa que nós sabemos, os magos do Oriente eram homens sábios. Antes de voltar para eles de novo, só uma dica de filme aqui. Olha, filme das antigas, viu? Tem um filme maravilhoso que é meio que contando a história de como se tivesse um quarto sábio. Foram 3 sábios aqui. E o nome do filme é O Quarto Sábio. Eu não sei quem já assistiu esse filme. Quem já assistiu esse filme? Levanta a mão aí. Olha aí, Solange assistiu ali, ó, os irmãos. Tem no YouTube. Esse filme é muito bom. É um filme de 1985. Então você imagina a imagem, não é tão boa, mas vale a pena assistir. Conta a história de Artaban, que era um homem muito rico. Não vou dar spoiler, mas ele também viu a estrela do Oriente e também queria se encontrar com esses 3 sábios para encontrar com Jesus. E ele era muito rico. E à medida que ele estava tentando encontrar Jesus, ele ia fazendo boas ações com o que ele tinha. E aí, eu não vou dizer se ele encontrou ou não Jesus. Mas é uma história que vale a pena. Porque também é uma história que não é bíblica, mas que traz essa ideia de alguém que chegou e saiu sem muitos detalhes, mas tem uma certeza: eles foram buscar o Salvador. Eles foram buscar o Senhor da vida deles. Veja algumas interpretações de quem eram os sábios. Os sábios, os 3 sábios agora, esquece o 4 sábios, volta para os 3 sábios, os 3 magos. Eles poderiam ser membros de uma seita, uma casta sacerdotal da Pérsia. Isso é alguns estudiosos que dizem. Outros estudiosos dizem que eles poderiam ter poderes sobrenaturais, eles poderiam ser pessoas envolvidas com magia negra e falso profetismo. Outro grupo de estudiosos diz que eles poderiam ser mágicos, ilusionistas, e quando viram a estrela ficaram impactados com a verdade que ela trazia para eles e decidiram seguir a Jesus. E outras pessoas dizem que eles podem ter sido astrólogos, estudante das estrelas, e viram uma estrela especial e um convenceu o outro de que eles iriam em busca dessa criança que nasceu em Belém. Mais importante do que entender quem eles eram, e aqui eu quero trazer uma palavra de alerta para vocês mesmos. Nós aqui na cidade, quando chega na cidade, nós temos lá os 3 reis, né? 3 reis magos. Nós temos o dia de reis lá, dia 6 de janeiro. A tradição dá um nome para cada um dos reis, mas a Bíblia não dá isso. A Bíblia nos diz que, a Bíblia não diz que eram reis, a Bíblia não diz que eles eram, não diz o nome deles, dizem que eles eram sábios do Oriente. E a gente precisa ter esse cuidado. E eles entram na Bíblia e saem sem deixar muitos detalhes. Mas, de alguma maneira, Deus tocou no coração desses homens para dizer para eles e mostrar para eles que eles precisavam tomar uma decisão, deixar uma realidade de vida e ir em busca do menino Jesus que nasceu. E eles decidiram ir. Não foi uma decisão fácil. Os magos do Oriente não tiveram a decisão fácil. Imagina um contando para o outro e de repente espalha na comunidade essa decisão de deixar tudo e seguir uma estrela. Vocês estão loucos?
Como é que vocês vão empreender uma viagem agora, sair da realidade que vocês vivem, e vocês vão rumo a um sinal do céu, que nem sabe se isso é verdade, que estrela é essa, quantas galáxias e distâncias essa estrela ela está vivendo, se essa estrela já morreu, se essa estrela está viva. Vocês não sabem disso. Como é que vocês vão seguir uma estrela? Aqueles homens poderiam, assim como muitos chamaram Noé de louco, quando ele construía a arca gigante, e muitos zombavam dele como se ele tivesse embriagado ou se ele fosse um louco. Alguns chamados para Jesus, ir buscar Jesus para muita gente é loucura. Mas esses magos decidiram ir. A primeira decisão revelada é quando o Senhor toca o nosso coração e nós discernimos a vontade de Deus e escolhemos, decidimos buscá-lo de todo o nosso coração para a nossa vida. Tenta imaginar a reação das pessoas. Isso é loucura, desperdício de tempo e de dinheiro. Vocês vão em busca de uma criança, que sabe lá quem é essa criança. Mas a decisão mais importante para a vida desses 3 magos foi de buscar Jesus. De buscar Jesus de todo o seu coração. Eu fico olhando um coral como esse aqui das crianças, e fico olhando o testemunho de cada uma delas, desejo de estar aqui cantando, o desejo que o pai e a mãe vai ensinando, colocando, plantando no coração delas, e essa pureza de querer encontrar e ouvir Jesus, e ter relacionamento com Jesus, de orar e ouvir as orações de Jesus. Tem uma criança aqui, a filha de César e Liliane, que ela sempre encontrava a Geisa, quando eu estava afastado ano passado, com a crise de esgotamento, ela sempre encontrava a Geisa no Ministério Infantil e dizia: cadê o pastor? Como ele está? Não, está bem, está em casa. Aí, de novo, cadê o pastor? Como ele está? E Geisa foi percebendo que ela perguntava todo domingo. Aí, eu acho que foi a mãe ou o pai que disse: é porque ela ora pelo pastor. Aí Geisa vem entender porque ela perguntava como eu estava. Porque ela orava por mim todos os dias. Todos os dias, uma criança dobrava os joelhos, orava para o pastor ficar curado. Aí Geisa começou a falar diferente. Ele está melhorando, ele está em tratamento, mas está melhorando. Daqui a pouco volta para a igreja. Quando eu voltei, ela, olha, ele voltou, mas está voltando aos poucos, vai ficar desensibilizando, daqui a pouco ele volta de vez. Aí ela, está certo, eu não vou parar de orar por ele. Hoje de manhã, quando eu estava chegando, ela estava chegando, correu e me deu um abraço e disse: eu orei pelo Senhor ontem à noite. Ela ora por mim faz 1 ano. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza de que o Senhor ouve essa oração. O que eu quero dizer com isso? É que esses homens, por mais sábios, por mais inteligentes que fossem, por mais ricos que fossem, provavelmente eles eram muito ricos, até pelos presentes que eles levaram, eles abriram mão de tudo para buscar o Senhor de todo o coração. Uma criança que ora por alguém e vê a resposta do Senhor, ela está entregando o seu coração ao Senhor, está buscando conhecer o Senhor. Tem muitas pessoas que frequentam as nossas igrejas, mas não estão buscando o Senhor, como esses 3 magos do Oriente. Jeremias capítulo 29, verso 13 diz: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Meus irmãos, Natal é tempo de tomar a decisão de buscar o Senhor. Amém? Segunda lição. Nós precisamos tomar a decisão de deixar algumas coisas. Primeiro é de buscar, segundo é de deixar. Agora eu quero falar dos pastores. Lá em Lucas capítulo 2, verso 15 e 16. O anjo foi falar com eles, dizer para que eles fossem encontrar Jesus, mas no verso 15 diz assim, de Lucas 2: quando os anjos os deixaram e foram para os céus,
os pastores disseram uns aos outros. Eu acho fantástico. E veja aqui os verbos, né? Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu. Vamos e vejamos. E que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Quando o anjo falou para os pastores, um disse para o outro, imagina a alegria desses homens, olha, nós precisamos correr, foi o anjo que falou, nós não podemos ter medo. Os pastores eram pessoas rejeitadas na sociedade, que ficavam cuidando dos animais, que não tinham acesso ao templo, porque não, muitas vezes por causa do quarto de hora deles, que eles viviam com as ovelhas 24 horas, e quando saía do quarto de hora deles para descansar, estavam muito cansados, não conseguiam ir para o culto, e quando iam para o culto, iam com roupa suja, não eram bem recebidos, mas eram pessoas que nem num juizado, num julgamento, os pastores não eram nem bem vistos, porque muitos eram alcoólatras, por conta da vida peregrina que eles tinham. Mas esses pastores aqui, quando ouviram que Jesus nasceu e que eles deveriam ir em busca de Jesus, eles deixaram tudo e foram. A decisão primeiro de buscar, agora é a decisão de deixar. E o que é que esses pastores deixaram? Depois que os anjos lhe contaram, eles tiveram que deixar as ovelhas. E eu fico tentando imaginar como é que eles fizeram para deixar as ovelhas. Porque tem uns lobos, tem uns ladrões de ovelhas. As ovelhas, quando estavam no aprisco, os pastores com um coração pastoral que cuidava certo das ovelhas, eles ficavam à porta do aprisco e dormiam ali, porque se algumas ovelhas tentassem fugir, ia tocar neles, eles iam acordar e eu colocá-las de volta para dentro. Que ovelha é teimosa, né? Uma vê uma coisa que é ir atrás e as outras vêm tudo. Uma ovelha vê um trem, o trem está vindo, ela vai morrer. E ela está lá. E as outras 100 querem ir para lá também, porque tem uma lá. É assim que a ovelha é. Não sei por que Deus compara a gente a ovelha. Não sei por quê. Não sei por quê. Tem que ter o pastor lá. E aí os pastores, não sei como fizeram, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza, meus irmãos, que deixar as ovelhas foi uma coisa muito difícil para esses pastores. Muito difícil. Talvez deixou um lá, olha, tu vai ficar aí, não sei. Eu estou pensando, tu vai ficar aí de quarto de hora uns 3 dias, até a gente ver Jesus e voltar. Mas a gente não pode, eu não sei. Mas eles tiveram que deixar alguma coisa. E nesse caso aqui, é deixar uma coisa boa, que eles cuidavam. Mas eles estavam deixando as ovelhas, que eram uma coisa boa, que eles cuidavam, para algo muito melhor. Para um tesouro muito maior do que aquelas ovelhas. E aí onde é que nós tiramos a lição desse texto aqui, é que não são os apriscos necessariamente que nos impedem de buscar o Senhor, mas muitas vezes são coisas boas ou coisas ruins que nos afastam do Senhor, que não permitem que a gente precisa deixar para ter tempo com o Senhor, para buscar o Senhor de fato e de verdade. Tem pessoas que, como dizia Tim Keller, elas idolatram coisas boas, e essas coisas boas lhes afastam de buscar o Senhor. E muitas vezes nós precisamos deixar coisas boas no seu lugar de coisa boa, mas tirar do nosso coração a fábrica de ídolos. Muitas vezes são os nossos filhos, muitas vezes são os nossos casamentos, muitas vezes são os nossos vícios, muitas vezes são a nossa conta bancária, que se transforma num ídolo. Tudo isso é coisa boa, mas se transforma num ídolo e faz com que a gente não deixe isso para buscar Jesus. Quando a gente busca Jesus de fato e de verdade, intensamente, nós descobrimos
que a maior bênção, o maior tesouro que nós temos é Jesus. Foi isso que os discípulos fizeram, foi isso que os pastores fizeram. São muitas as pessoas que se desencontram com Cristo simplesmente porque não querem deixar o que as impedem de aproximar de Jesus. Tem coisas boas que nos afastam de Jesus, mas tem coisas ruins também. E lá em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, o autor de Hebreus diz assim, verso 1 e 2 do 12: portanto, também nós, uma vez que estamos arrodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele fala duas coisas aqui importantes. Nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Nas versões Revista e Atualizada, ou Nova Versão Almeida e Atualizada, diz assim, nós devemos nos afastar do pecado que tenazmente nos assedia. A ideia de tenazmente é a ideia de colar. Tenaz, quem lembra da cola tenaz? Quando você começava o ano, pegava o material escolar e tinha lá uma cola tenaz, era o nome da marca. Quem tem mais de 40 aí se acusa. Pô, só eu. Melhorou. Os jovens, eu acho que nem existe mais cola tenaz, né? Eu acho que era o nome era da fábrica, né? A ideia que o autor de Hebreus está dizendo é justamente de cola mesmo. O pecado, ele tenazmente, ele nos assedia, ele se apega a gente para que a gente se afaste do propósito de adorar e buscar o nosso Senhor. Os pastores, eles deixaram coisas boas e deixaram coisas ruins. Deixaram as ovelhas, deixaram suas famílias, seus amigos, o culto, mas eles deixaram também a bebedice, a má impressão que eles causavam na sociedade. O pastor era tido como ralé, literalmente. Eles deixaram tudo isso para se encontrar com Jesus. Minha pergunta para você: o que é que você precisa deixar? O que é que está sendo bagagem extra na sua vida e tem atrapalhado a sua comunhão com o menino Jesus? Com aquele que toma conta do mundo, a criança da manjedoura que é maior do que o mundo. E ele está à disposição para a minha vida e para a sua vida. E nós, muitas vezes, nos enchemos de tantas coisas, quando nós precisamos nos esvaziar de tantas coisas, para nos encher do Natal, para nos encher de Jesus. Então, primeiro, os magos do Oriente buscaram, segundo, os pastores deixaram. E por último, a decisão, para mim uma das mais importantes da Bíblia, foi a decisão de se entregar. Foi a de Maria. Lá em Lucas capítulo 1, verso 38. Lucas 1, 38. Diz assim: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria teve um papo com o anjo. O anjo disse que ela ficaria grávida. E que ela ficaria grávida do Espírito Santo. E que ela ficaria grávida virgem. E que ela seria a mãe do seu próprio Senhor e Salvador. Claro que ela se assustou. Claro que ela ficou com medo. Os chamados de Deus
para a nossa vida, os chamados radicais de Deus para mim, para a sua vida, nunca foram chamados com 100% de garantia de que tudo vai dar certo. Você pode se jogar, tem até música de crente doido aí que diz assim, se atire no abismo, fé é se atirar no abismo. Desde quando Deus disse isso? Onde é que está na Bíblia isso? Porque 100% vai estar garantido. Não, sempre o chamado de Deus para o seu povo foi chamado de dificuldade. Maria era uma jovem, irmãos. Provavelmente um adolescente, entre 13 e 15 anos. Que recebeu um chamado, era noiva, e que o seu noivo iria cuidar dela, que o anjo também falou com ele, olha, tu recebe Maria, mas ela não vai ter relações com você, e ela vai engravidar. E esse casal bancou, segurou a onda. Mas olha o contexto. A palavra que Maria dá é a palavra que muitos de nós não temos coragem de dar para os chamados de Deus na nossa vida. Que é a entrega. Que é entregar a nossa vida a Deus literalmente. Maria disse, sou tua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. A terceira escolha, a terceira decisão que eu queria trazer para vocês hoje é a decisão de se entregar. Nós não podemos participar do projeto de Deus efetivamente se não houver entrega. Você tem que dizer assim, eu sou teu servo, Senhor. Faça-se comigo conforme a tua vontade. A resposta de Maria, para mim, é uma das respostas mais lindas da Bíblia, porque ela revela em quem Maria cria. Revela que ela cria num Senhor que era muito maior do que ela. Revela que ela era também sua serva, escrava. E como serva e escrava, o Senhor, Ele tinha autoridade sobre sua vida para fazer o que Ele quisesse da sua vida. E ela disse assim, humildemente, quebrantadamente, estou aqui, Senhor, sou tua serva. Eu costumo dizer que se Maria não tivesse aceitado o desafio difícil, miraculoso, espantoso, de ser mãe virgem, se ela não tivesse aceitado isso, se ela dissesse, não quero, é muito arriscado, não dá certo, vão querer, se eu deixar, se José não gostar e quiser me abandonar, vão me apedrejar, porque era isso que poderia acontecer com ela, uma das coisas que poderia acontecer com ela. Mas ela disse, não, eu vou enfrentar isso. Se Maria tivesse aberto mão do que o anjo falou para ela, ela deixaria de ser mãe do seu próprio Salvador. Por isso que eu sou fã de Maria. Bem-aventurada entre as mulheres. Uma mulher que se dedicou a ser mãe do seu próprio Senhor. Ela não teve medo no sentido de desesperador da palavra. Ela entendeu que era de Deus e ela seguiu. O próprio anjo tinha falado para ela no verso 37. Por isso, para Deus, nada é impossível. Lucas 1:17. E ela teve coragem de assumir e se entregar. Muitos de nós, e há uma geração maluca aí que tem desafiado os jovens a fé é crer, umas frases de efeito ridícula. Fé é se lançar no abismo. Fé é crer no escuro. Não tem, a Bíblia não diz nada disso. Fé é crer no caráter de Deus. O caráter de Deus é luz, não é escuro. O caráter de Deus é consolador, transformador e é caminho, verdade e vida, não é abismo. Fé é crer num Deus do impossível,
que faz de uma virgem ser mãe, que faz de magos do Oriente, que poderiam ser mestres em magias, seguirem a uma estrela e se encontrarem com o Salvador da vida deles e adorá-lo. Fé é ser um pastor rejeitado na sociedade e deixar as suas ovelhas ali, deixar todo aquele contexto ali para se encontrar com o Senhor e Salvador, e ainda vai com muita vontade. Ei, vamos, correndo! Corre, gente, vamos! Fé é olhar para Maria, e aí eu particularmente creio que uma das grandes dificuldades que temos para fazer uma entrega verdadeira, como radical como a de Maria, é porque nós não somos capazes de crer em quem Deus é, Todo-Poderoso. Nós temos dois problemas de crença. Nós não sabemos quem é o nosso Salvador de fato e de verdade, e nós não sabemos quem nós somos. Porque quando nós sabemos quem nós somos, e nós sabemos quem é o nosso Senhor, dá casamento, dá verdade, dá sacrifício, dá milagres, dá Deus do impossível, dá que nós seremos usados de maneira poderosa por esse Deus, para abençoar tantas outras vidas. Sabe qual é o maior problema nosso? E principalmente numa geração, vou usar a palavra Nutella, geração Nutella que a gente vive, é que nós confiamos desconfiados. Epa, Deus me chamou, mas peraí, será que é certo mesmo? Deus me chamou, mas será que eu vou mesmo? Tem que ir. Será que Deus ele tem poder para fazer isso que está dizendo na minha vida? Será que Deus ele realmente é Senhor de todas as coisas e Ele vai direcionar a minha vida para que a vontade dele aconteça? Mas eu tenho a minha vontade e eu não quero abrir mão da minha vontade. E o que é que acontece, gente? É que nós temos uma geração de pessoas que creem em si mesmas, e que a palavra de Deus fica num vácuo. Nós confiamos em Deus desconfiando. Nós não queremos olhar para que o anjo disse a Maria: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Antes de Maria dizer: sou tua serva, que se faça comigo o que o Senhor quer, o anjo tinha dito para ela: não tenha medo, porque você foi agraciada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, quando te chama para se entregar à vontade dEle, Ele diz para você: não tenha medo, você foi agraciado. E não tem coisa melhor do que ser agraciado por Deus. Deus chama aqueles que a graça já veio na frente, porque Ele já enviou a graça na frente para ser derramada na minha e na sua vida, e nos chamar e nos permitir a fazermos a sua vontade, para que o mundo creia que há um Senhor e um Salvador para nossas vidas. Como dizia Agostinho, a criança que estava na manjedoura era maior do que o mundo. É essa criança que nós fomos chamados para apresentar para o mundo, como os magos que buscaram, como os pastores que deixaram, como Maria que se entregou. Todas as decisões que esses três públicos tomaram, todas as decisões tiveram consequências. Deus nunca mentiu para a gente. Todo chamado de Deus para a gente vai gerar consequências, mas são consequências de vidas agraciadas. Você pode ir sem medo, porque Deus está com você. Amém? Que nesse Natal você não entre no restante do ano, no final do ano, no início do ano que vem, sem tomar decisões
decisões de buscar o Senhor, decisões de entregar e deixar outras coisas para buscar o Senhor e decisões de entregar a sua vida radicalmente ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida e a sua história no Natal. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pelas vidas que aqui estão. Obrigado pelo teu cuidado sobre cada um de nós. Nós queremos pedir, Pai, pelas vidas que estão aqui presentes. Talvez algumas precisam fazer essas reflexões, como as reflexões dos magos, de buscar o Senhor com coragem, de fato e de verdade. Talvez outros estão num contexto dos pastores, precisam deixar algumas coisas para poder ter uma intimidade com o Senhor. E alguns talvez estejam como Maria, que possam talvez ficar preocupada com decisões que vão tomar radicais, mas são decisões de pessoas que não deveriam ter medo porque já foram agraciadas. E assim como Maria, Pai, coloca no nosso coração. Eu sei que é difícil, principalmente no mundo hoje que coloca tantas dúvidas em nós, mas assim como Maria, que nós possamos dizer: eu sou teu servo, eu sou tua serva, que se faça comigo conforme a tua vontade. Meu Deus do céu, que oração poderosa dessa mulher. Ela sabia quem era o seu Deus e ela sabia quem era ela. Que nós, assim como Maria, assim como os pastores e assim como os magos, possamos buscar o Senhor de fato e de verdade. O Senhor que na manjedoura era maior do que o mundo. E é esse Senhor que morreu e ressuscitou e nos deu vida e esperança. É a Ele que nós oramos. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe. Feliz Natal para todos nós. Feliz Jesus, no nome dele. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa música. Você dá um abraço quem pode aí e diga assim: Feliz Jesus na sua vida.